Olá, então vamos falarmos agora dos remédios constitucionais, as ações constitucionais. Esses remédios constitucionais são garantias individuais que servem para tutelar direitos e interesses individuais, quando eles são atacados por uma ilegalidade, então abuso de poder. Então nós temos os remédios constitucionais, o habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular. Então vamos agora conceituá-lo, cada um, para que você possa melhor entender os remédios constitucionais quando são tutelados os direitos e interesses individuais, aí são os ataques de uma ilegalidade, de um abuso de poder. Então vamos falar primeiro do habeas corpus. O habeas corpus ele é previsto no artigo 5º, inciso 1º e 18 da Constituição, que estabelece que vai se conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, sempre que alguém estiver se achar ameaçado ou sofrer a ameaça de sofrer violência ou coação da liberdade de locomoção de ir e vir, pode impetrar mandado de segurança. Esse habeas corpus. Pode impetrar o habeas corpus. O habeas corpus pode ser tanto repressivo quanto preventivo. Tá? A regulamentação também está no Código de Processo Penal, do artigo 647 ao artigo 667 do Código de Processo Penal, vai nos elencarmos ali sobre habeas corpus. A finalidade do habeas corpus, o que é? É prevenir ou então sanar a ocorrência de violência ou coação na liberdade de locomoção, tá? Por ilegalidade, então abuso de poder. Por ilegalidade, quem está assim determinando a prisão, ou então um abuso de poder. A sua natureza jurídica do habeas corpus tem natureza jurídica de ação penal constitucional. As espécies de habeas corpus, eu posso ter espécie de habeas corpus preventivo e repressivo, ou então liberatório. O preventivo evita a ocorrência de uma violação à liberdade. Então, por exemplo, um juiz determina a expedição de salvo-conduto para impedir a prisão ou então a detenção pelo motivo alegado. Então, preventivo. Antes que aconteça, eu peço o habeas corpus preventivo. E tem o repressivo, então o liberatório, o fato já ocorreu. Então, a objeção a concessão da efetiva coação ao direito de ir e vir já ocorreu. Então, agora eu quero a liberdade. Então, por exemplo, o juiz determina a expedição de alvará de soltura, porque já está preso, se o paciente encontrar preso, nesse caso, né? Ou então contramandado, se contra o paciente houver expedição de algum mandado de prisão, aí o juiz então determina um contramandado por impetrar aí o habeas corpus, para então voltar com o mandado de prisão, porque ele perderia o efeito. É uma garantia. Então, são sujeitos da habeas corpus, sujeito ativo ou o impetrante. Quem é? A legitimidade ativa é universal. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode impetrar habeas corpus, desde que em favor de pessoa física. Tá? Brasileiro, estrangeiro, inclusive o Ministério Público, a Defensoria Pública, são sujeito ativo ou impetrante para o pedido de um habeas corpus. Pode, inclusive, ser concedido de ofício pelo juiz ou então pelo tribunal, um habeas corpus. O paciente ou vítima qualquer pessoa física, ou maior ou menor de idade, brasileiro ou estrangeiro, podem ser aí o paciente ou vítima que requer então o pedido. E o STF admite habeas corpus coletivo. Em qual condição? O sujeito passivo ou impetrante, ou impetrado, então o sujeito passivo ou então impetrado, a autoridade coatora, ou seja, a pessoa que, por ilegalidade, então abuso de poder, está causando constrangimento ou ameaça à liberdade de locomoção de alguém. Tá? Então, é possível que o particular figure no polo passivo para a Constituição Federal, não se referiu apenas ao abuso do poder, então, próprio das autoridades públicas, mas também a ilegalidade que pode decorrer também da conduta de particular. Então, o habeas corpus pode ser impetrado porque houve aí o abuso de poder, tá? Excesso de um juiz, de um desembargador, mas também é possível do particular, que figura no polo
passivo pela Constituição Federal, que se referiu apenas no abuso do poder, pode ser próprio de autoridade pública ou também não. Tá? Então, como são as características de um habeas corpus? Eu tenho que fazer o endereçamento. Então, deverá ser endereçado para a autoridade imediatamente superior à coatora. Então, eu faço o endereçamento para a autoridade imediatamente superior à coautora. Então, se for um juiz, faço para o desembargador e assim sucessivamente. Quando o coator for particular, a autoridade policial ou então administrativa e demais agentes, caberá aos juízes estaduais ou federais de primeiro grau receberem aí estes habeas corpus. Quando for coator, for particular, então você vai impetrar aí para uma autoridade administrativa. Tá? Então, isso pode acontecer, o particular te deve colocar em cárcere privado, e é possível. Custas e advogado. É isento de custas e não há necessidade de advogado. Você pode fazer sem advogado. Claro que geralmente contrata-se um profissional para que possamos então fazer aí uma redação mais fina, mas não se exige advogado para habeas corpus, tá? É isento de custas, não há custas para impetrar tal remédio constitucional. Também não há formalidade, por isso que posso fazer sem advogado. Devendo, entretanto, estar escrito em língua portuguesa e assinado. Só isso que me exige. Se eu for estrangeiro, não souber nada de português, eu tenho que pedir alguém para redigir para mim. Tem que ser na língua portuguesa e assinado, mas dispensa aquela formalidade de uma petição inicial quando se faz com um advogado.